Quanto mais exercitamos a nossa espiritualidade, mais a nossa carnalidade, as nossas paixões, os nossos desejos, o nosso misticismo, o nosso egoísmo vai sendo diminuído dentro de nós. E aí a gente consegue praticar o altruísmo, que é pensar no outro antes de pensar em si mesmo, que é exatamente o antônimo de egoísmo. Egoísmo, ego, no grego é eu. Então o egoísmo é eu e eu. É a ideologia, a prática e tudo é em prol de mim mesmo, do ego. Egoísmo. Altruísmo, altro é o outro. Então o outro primeiro. Tem aquele ditado, farinha pouca. Quando a sua espiritualidade está desenvolvida, o ditado muda. Sabe como é que ele fica? Esse é o ditado da carne. Das obras da carne é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Obra da carne. Como é que fica no fruto do Espírito? Farinha pouca, meu irmão primeiro. Porque a espiritualidade desenvolvida nos dá a capacidade de praticar o altruísmo e a alteridade. Sabe o que é alteridade? Aprendi esses dias. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar. Mas está sendo mais forte que eu, Jares. Eu não vou falar. Eu tô no óleo hoje, gente. Eu tô azeitado. Carne aqui, tô pastel de rodoviária purinho. Muita carne e pouco óleo. Não, ao contrário. Muito óleo e pouca carne. Não vou falar. Mas esses dias eu aprendi esse conceito de alteridade, que não é empatia, não é simplesmente se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Alteridade anda junto com o altruísmo. É primo ou irmão. Altruísmo é você pensar no outro antes de pensar em você. Alteridade é a capacidade não só de se colocar no lugar do outro, porque isso aí a empatia já resolve, mas é a capacidade de, pelo ponto de vista do outro, compreender o mundo à sua volta. Caraca, isso aí é tenso. Aí foi para mim assim um bang. Eu falei, gente, como que eu vou exercitar isso? Eu me colocar no lugar do outro para tentar entender o mundo na perspectiva do outro. Porque a empatia, eu me colocar no lugar do outro, o próprio nome já diz, é empatos. Patos no grego é sintomas, sentimentos. Patologia é o estudo aí a galera fala, das doenças. Não, dos sintomas das doenças, porque pelos sintomas se chega ao diagnóstico. Então, empatia é eu conseguir colocar o meu sentimento lá no outro, ou o sentimento do outro em mim, é empatia. Mas a alteridade não se trata só de sentimento, não é só eu sentir a dor do outro, ou sorrir à alegria do outro, que eu acho inclusive que é mais difícil. O que você acha mais difícil? Chorar a lágrima do outro ou sorrir à alegria do outro? Parece que chorar com os que choram é mais fácil, mas eu acho que sorrir com quem se alegra é mais difícil, hein? Já pensou? Você que está doida para casar, encalhada, aí sua melhor amiga casa, aí sorrir com ela e ficar felizaça, e ficar feliz no casamento dela como se fosse o seu. É mais fácil ou mais difícil do que o noivo dela sofrer um acidente e morrer e você ter que chorar com ela no velório? Pelo menos ela ficou solteira igual eu, agora estamos juntos mesmo barco. Nossa, pastor, que situação drástica, é para você entender. É exatamente para você entender. Se eu não levar até a última consequência, você não entende. Que às vezes, e na maioria das vezes, é mais difícil sorrir com quem se alegra do que chorar com quem está triste. Então isso é o quê? É na prática essa balança que nós temos dentro de nós. Todos nós temos carne e espírito. Carne e espírito. Quanto mais de um, menos do outro. E vice-versa. Pois bem, aí o apóstolo Paulo entra na lista prática da coisa.
Aí ele fala das paixões, prostituições, imoralidades, lascívia, impureza, né? A tal da porneia, acatárzia e azeugueia, paixões, coisa que puxa a gente com força para o que não presta. Depois vem o misticismo, a idolatreia e a farmaqueia, idolatria e feitiçaria, que é o quê? Colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Minha vida depende daquilo, aquilo é Deus? Não, então é idolatria. E farmaqueia, que é, a Bíblia traduziu como feitiçaria, mas transliterado é o que a gente compra remédio lá, farmácia. O que é isso? Manipulação, é manipular elementos químicos, naturais, para chegar a um objetivo que me beneficie. Isso é a farmacêutica. Vamos misturar isso aqui. Aí nesse sentido, bota aí um rabo de coelho, uma pata de lagarto, uma asa de morcego, não sei o que e tal, e faz uma sopa e pum, feitiçaria. Então, vem daí, dessa ideia. Manipular elementos para o próprio benefício. Só que aí, meu querido, isso pode ser levado para um âmbito espiritual. Às vezes a gente nunca fez uma sopa com um rabo de coelho, com pata de lagarto e asa de morcego. Mas às vezes a gente quer manipular situações, pessoas. É aquelas mensagens que a gente manda, aquelas ligações que a gente faz, aquelas ajudas que a gente pede nos bastidores, entendeu? E aí a gente vai nos bastidores, pelos bastidores, só aqui no sopão aqui, ó. Chega e escorre o veneno aqui do lado. Que nós vamos fazer assim, e tal, e me ajuda lá, e bota o meu na frente, e pá, me dei bem. É feiticeiro. Bota seu joelho no chão, vai orar e aguardar o que Deus tem para você, meu filho. Para de tentar manipular as coisas. Gente, o que Deus tem para nós vai chegar em nós. Vamos nos relacionar com Ele, porque o nosso Deus não é Deus de barganha, que a gente faz isso, faz aquilo, aquilo outro, e Ele retorna para nós com aquilo que a gente quer. Ele não é gênio da lâmpada não, meu querido. Você pega a Bíblia, esfrega e sai o Espírito e faça 3 desejos. Que é isso, meu irmão? Nosso Deus é de relacionamento. A gente vai se relacionando com Ele, vai aprendendo através da sua palavra, da sua natureza criada, do seu Filho encarnado, e tudo isso vai nos dando as direções corretas, e andando em obediência à direção de Deus, nós vamos passando pelo caminho onde as bênçãos nos esperam. Eu corro atrás de bênção não, meu irmão, eu vou andando onde Deus me aponta, e de repente eu tropeço numa bênção, e glória a Deus. A Bíblia não diz que é as bênçãos que tem que correr atrás da gente? Ela que me alcance, porque a minha preocupação não é correr atrás dela, a minha preocupação é estar no centro da vontade de Deus, e se assim eu tiver, a bênção me alcança facilmente. E aí ele vai continuando, e aí vem os problemas de relacionamento, conflitos, dissensões, raiva, a lista ali, um monte de problema de relacionamento, de conflitos pessoais, internos, externos, comunitários, individuais, a gente vai lutando contra isso, e é difícil viver ou conviver sem brigar. É difícil. Sem brigar com a gente, sem brigar com os outros, é difícil. Sem se desentender, sem discordar, é difícil. Porque é obra da carne. Obra da carne. E aí, para encerrar, veio, na última quinta-feira, a questão do egoísmo. Os excessos, que é a bebedice, a inveja primeiro, né, o versículo 21, a inveja, aí o homicídio, entre colchetes, algumas bíblias têm o homicídio, bebedices, a glutonaria ou a gulodice, e coisas semelhantes a estas, a todas as da lista, né? Então quer dizer, questão do egoísmo, o excesso, é quando eu penso em mim antes de pensar no outro, obra da carne, egoísmo. Por que eu tenho inveja? Porque eu quero o que é do outro para mim, ó, egoísmo, inveja, fitanoi. Por que eu bebo e passo da conta?
porque eu quero para mim, para eu. Por que eu mato os outros? Está lá, homicídio. Está lá. Que é o phonoi no grego, né? Por quê? Porque eu não quero ver o outro vivo, eu não quero. Entre ele e eu, que fique eu. Pá! Egoísmo. Por que eu quero, como muito? Ou vou para a urgia da vida, que é o tal do komoi. Está lá, fitonoi, fonoi, o metai, que é a birita, né? E o komoi, que é a farra, que vem lá das festas gregas, das farras gregas, os meninos saíam na rua e de repente parava, agora vamos zoar. Aí competia, um zoando e o outro zoando, e quem fizesse o povo rir mais era o vencedor da zoeira, e todo mundo comia e bebia aquela farra doida, komoi. Por isso que esse movimento de fazer rir chamou-se komoidia. Daí vem a raiz da palavra comédia, que a gente usa até hoje. É grego isso, é tudo grego. Pois bem, e aí o Paulo, terminando essa lista das obras da carne, com a expressão homoiatotois, que é coisas semelhantes, ou semelhantes coisas, dá a impressão de que assim, a lista é enorme. E como é que a gente faz para vencer isso? Ai meu Deus, e agora? Já que todo mundo tem, então vamos sentar e chorar e entregar para Deus? Não. Existe uma possibilidade de vencer essas práticas, de romper com isso, de diminuir isso na nossa vida até que desapareça. E qual é a orientação bíblica? Qual é a orientação divina? Qual é a orientação paulina? O fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade e a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Todas as obras da carne, Paulo escolhe palavras que denotam limite. Se você praticar aquilo, você está passando o limite do que é saudável. Agora Paulo escolhe 9 palavras que não têm limite. Por isso que ele termina o versículo 22, ou 23, aí dependendo da sua Bíblia, dizendo assim, ó, contra estas coisas não há lei. O que é que ele está dizendo? Não tem limite para o fruto do Espírito, porque toda lei é um limite. A lei limita a ação humana. Botou uma placa ali, 40 por hora. Se passar acima de 40, leva multa, que é a penalidade por ter quebrado a lei. Passado do limite. A lei é o limite. Portanto, quando Paulo diz, contra estas coisas não há lei, ele está dizendo, use sem moderação, à vontade. Se nas obras da carne devemos ter todo cuidado, no fruto do Espírito não precisamos ter cuidado nenhum. Ame à vontade. Se alegre à vontade. Tenha paz sem moderação. Enfia o pé na jaca. Você gosta de enfiar o pé na jaca? Então enfia o pé na jaca no fruto do Espírito. Enfia o pé na jaca no amor. Ame. Exagere na alegria, na paz, na paciência. Por que a gente não exagera na paciência? Na fé, na fidelidade. Não tem limite para o domínio próprio. Eu vou me controlar. Não, não vou. Quer saber? Eu podia me controlar, mas eu não vou não, porque tem que botar um limite no meu domínio próprio, né? Quer saber? Eu vou fazer. Que de vez em quando a gente tem que quebrar as regras. Não, o Paulo está dizendo, essas coisas não tem lei. Você pode meter o pé na jaca à vontade, você nunca vai passar do limite. Por quê? Porque são coisas espirituais. Você pode amar à vontade. E toda essa lista aí, ó, fica a seu critério. Você quer praticar todo dia? Pode. Toda hora? Pode. Com os de dentro de casa? Pode. Com os de fora? Pode também. De manhã, de tarde, de noite, fica a seu critério. Então, o único jeito, por isso que o tema dessa mensagem é, lutando contra a carne, vencendo
pelo Espírito. Porque o único jeito de nós termos e obtivermos vitória sobre as obras da carne é deixando o fruto do Espírito crescer abundantemente, sem limite. Quando eu era criança, morava num lugar que era bem interior. Estou procurando com o olho aqui, não estou achando o Abner. O Abner. Ah, trocou com o senhor? Bênção. Gostei de ver. É o líder dos diáconos, né? Aí, para deixar um diácono ficar aqui em cima, ele ficou lá embaixo. Parabéns. Quem está mais perto da porta, vai lá embaixo, dá um beijo no Abner, fala que eu que mandei. Quem está mais perto da porta ali? Wesley, vai lá você. Com essa barba aí, dá um beijão nele lá, de surpresa. Um beijo estalado nele. Você que é esse cara amoroso. Vai lá dar um beijão nele e fala, pastor que mandou. Depois eu explico. Entendeu, meu irmão? Porque é sem moderação. Nós não estamos falando aqui que tem que amar sem moderação? Não tem limite, não. Como eu dizia, eu era pequeno numa roça. Tem gente que não gosta não fala, falando que eu moro na roça. Eu morava na roça. Roça, rua de terra, cavalo andando. Que as charretes, cocô de cavalo no meio da rua. E a gente come fruta e toma banho de rio. Isso é o que, gente? É metrópole. Pô, me ajuda, véio. É roça. Aí... Tem uma turma que não gosta, não. Uma vez eu fui falar que um determinado lugar era roça, o pessoal falou, não, aqui não é roça não, aqui é praia, pastor. Eu falei, então é proça. É praia, mas com roça misturado. Aí eu me lembro, sabe por que eu me lembro? Porque cargas d'água, providência, coincidência, sei lá, eu nasci no dia do aniversário da cidade. Olha que miséria. No dia do aniversário da cidade, 21 de maio, eu nasci. E aí minha mãe, aí foi procurar, chegou lá no hospital, só tinha um médico na cidade, estou dizendo. Nossa. Só tinha um médico, e como era aniversário da cidade, era feriado, o pau estava quebrando, desde o dia anterior, lá no parque de exposição. Que a gente nem chamava de parque de exposição, chamava de feira agropecuária, né? Está lá na feira. O que é que tinha na feira agropecuária? Todos os produtores agropecuários da região, gente que plantava planta, né? Vegetal, cereal, e gente que criava bicho, porco, boi, cavalo, levava para expor a sua produção. Então ficava lá com as vacas leiteiras bonitas, aqueles cavalão, era a feira, né? Que aí o pessoal ia lá e, o cavalo, aí fazia o contato, eu quero comprar um cavalo desse aí, E tinha a parte, né, dos animais e tinha a parte dos cereais, dos legumes, das hortaliças. E eu lembro, porque era meu aniversário, era massa para mim, eu nunca tive festa de aniversário e nem precisava, porque é o dia do aniversário da cidade, cara. Era festa o dia inteiro, eu ia em tudo, todas as festas, estourava foguete, eu achava que era para mim, meu aniversário. Tá massa. Porque quem quer ser feliz e quem é feliz arruma motivo para sorrir com qualquer coisa, né? Aí, e eu era feliz, sou ainda. Eu lembro que tinha um galpão, gente, um galpão. E lá do lado de fora tinha competição dos animais, o dono da vaca, do boi, do cavalo, desfilava. Vinha assim com a mimosa, né? Aí ganhava, tirava foto com aquelas medalhas, botava a medalha no bicho assim, ó. Ganhou em primeiro lugar, a vaca mais leiteira, o cavalo mais não sei o quê. E o pessoal que era produtor agrícola também tinha competição, e eles competiam. A maior abóbora, a maior cana, tinha muito produtor de cana lá, rapaz, o cara levou uma cana, igual um tubo de 100 milímetros assim, ó, PVC, que ia até no teto do galpão, uma cana caiana, mas gigante. E eu gostava todo dia, toda festa, todo ano, ir lá naquele galpão para ver as frutas grandonas, a manga, chamava coração de boi. Quem já viu dessa manga? Vocês são da roça também, né? Ô, gente, sem brincadeira, uma manga que dava quase 10 quilos. Uma manga desse tamanho, assim, um negócio absurdo. E eu ficava lá, pode pegar? Não pode. Aí ficavam os guardinhas lá. Então, queridos, na feira agropecuária, a gente via as frutas gigantes da competição.
E aí acabava a festa, acabava o feriado. Depois, no dia de sábado de manhã, no centro da cidade, tinha a feira, a feirinha comercial. A feira que vendia alface, tomate, dos mesmos produtores. Só que na feira, as frutas, os legumes, eram tamanho normais. Sabe o que vem na minha cabeça? No dia da exposição, no dia da competição, a gente leva a maior, a mais bonita, para competir. No dia do comercial, do dia a dia, na rotina normal, a gente leva as normais. E aí eu fico pensando, o apóstolo Paulo disse que para vencer as obras da carne, a gente tem que ter o fruto do Espírito. Só que contra as características do fruto do Espírito não há lei, ou seja, não há limite. E aí ele já me disse que tanto o fruto do Espírito quanto a obra da carne estão numa competição dentro de mim. Quem pegou? Para a competição eu preciso levar o maior, o melhor, o mais bonito, para poder vencer. E aí eu não estou falando de competição, de ganhar primeiro lugar, não, eu estou falando da competição que existe dentro de você, entre o seu pecado e a vontade de Deus, entre a sua natureza pecaminosa e a vontade do Senhor, e o propósito de Deus para a sua vida. Eu estou dizendo que se você é ser humano como eu, dentro de você agora tem uma competição acontecendo, e o Paulo diz que para vencer essa competição, é pelo fruto do Espírito. Então que o seu fruto seja como aquela manga coração de boi, bem grande, para você ganhar essa competição. Quem pegou? Ilustração está tendo. Check. Bora com as palavras. Aí, gente. Coisa linda. Quem se arrisca? Quer ir, seminarista? Quer ir não? Não, já foi, pastor. Eu sei que você consegue, mas tudo bem. Vamos lá que eu preciso terminar 8h30. Preciso terminar 8h30. Não falaram amém, então tá massa. Então vamos até as 10. Olha lá, gente. Carpos tu pneumatos. É isso que está escrito ali, ó. Carpos, fruto do Espírito. É assim que está lá no original. Carpos tu pneumatos. Por isso que eu faço questão de frisar, é fruto do Espírito, porque carpos, por mais que tenha um sigma ali no final, que o som é de S, não está no plural, senão seria carpous. Porque quando você pega a Bíblia lá nos Evangelhos e diz, pelos frutos os conhecereis, lá é plural, aí você abre lá, está carpous, ou carpoon, aí é plural. Carpos é singular, é fruto, é o que é gerado, e não é necessariamente fruta, nada a ver com fruta. A gente tenta ilustrar com a mexerica, né? 9 gomos de uma mexerica e tal, para ilustrar, ok, em termos didáticos, beleza, mas aquela palavra não significa nada a ver com fruta. Carpos é o que é gerado. Então, eu posso, nesse sentido, dizer que o manuzinho é o carpos, meu e da Ana Paula. Porque o fruto do meu relacionamento com a Ana Paula é o manuzinho. Você entendeu? Então, o manuzinho é o nosso carpos. Ele não é uma fruta. Jamais será. Não, meu menino, que é isso? Fruta não, mexe com isso não. Ele é o fruto do ventre da minha esposa, amém? Para descontrair, que na aula de grego você estava muito tenso.
Aí, ó, fruto do Espírito. Como é que é o fruto do Espírito, Paulo? Como é que eu sei se eu tenho esse fruto? Como é que eu sei se o relacionamento do Espírito comigo está gerando algo? Aí ele dá 9 características. Você olha para a sua vida e vê se tem isso. Se tiver, tem o fruto. Pratique isso sem moderação e você vai conseguir vencer as obras da carne. Simples assim. O primeiro deles é ágape, que foi traduzido ora por caridade, ora por amor. Ágape é amor? É, amor. Só que é um tipo de amor. Você sabe que o grego, ele é filósofo. A Grécia é o berço da filosofia, irmãos. O grego não é assim, isso aqui é preto. Ele fala, não, mas espera aí. Não, o que mais que você quer saber? Não, porque é preto, mas é outras coisas também. Então deixa eu pensar. E aí ele começa. Para o grego, quanto mais complexo, melhor. Então o grego, ele não se contém em ter uma palavra para cada coisa, não. Ele pensa, isso aqui tem várias formas de se entender e praticar, então para cada uma das formas nós vamos dar uma palavra diferente. Assim ele fez com amor, e deu 4 palavras. Tem uma palavra grega que pode ser traduzida por amor, que é philos. Só que philos é o amor, na perspectiva grega, de gostar da companhia, amor de amizade. Philos. Eu gosto desse púlpito, eu gosto da companhia dele, eu gosto de sair com ele, de conversar com ele, a gente tem muita coisa em comum, muita afinidade, eu já prego nele aqui tem anos, então eu sou... Esse púlpito aqui, para mim, eu tenho uma relação com ele de philos, de gostar muito dele. Eu amo esse púlpito, mas no sentido philos, entendeu? Gostar, philos. A palavra, por exemplo, Filadélfia, que é o nome de um lugar lá nos Estados Unidos, que é, né? Filadélfia, é philos, adelphos. Adelphos, em grego, é irmãos. Filadélfia é amor de irmão. Amor fraterno, mas no sentido de gostar da companhia. Filosofia, sofia é sabedoria, então filosofia é gostar da sabedoria. O amor à sabedoria, mas no amor no sentido de gostar da convivência. O grego tem outra palavra para amor, que é o eros, a raiz da palavra erótica, que é o amor no sentido de intimidade entre um homem e uma mulher. Eros. Por isso que a palavra erótico remete a tudo que tem a ver com intimidade entre um homem e uma mulher, porque vem do eros, que é uma palavra grega, que pode ser traduzido para amor. Então, se eu amo esse púlpito com filos, eros, eu amo a minha esposa é eros comigo, é eros. Não pode ser eros com púlpito, entendeu? Porque, como? Aí é obra da carne. Então, filos, eros, e tem mais uma, que é o tal do storge, que é o amor de família, de laços familiares. É o amor de uma mãe por um filho, de uma avó por um neto, de um tio por um sobrinho, amor entre primos, amor entre... porque é da família. Às vezes você nem gosta, mas é da família, então você ama, você empresta o dinheiro, você ouve as mesmas histórias toda vez, porque é da família. Entendeu? Você exerce o amor, mas ali não é filos, não é filos. Você não gosta da companhia, você não tem afinidade, mas como é da família, né? Aí você tolera, você suporta, você ajuda. Então você exerce ali, não é nem o filos, nem o eros, é o storge. Aí tem essa aí, ó, a 4ª palavra, que o Paulo escolheu para botar aí no fruto do Espírito, que significa amar incondicionalmente e sacrificialmente. É você não colocar condições e se sacrificar para amar. Isso é ágape. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra lá é ágape. Quando a Bíblia diz que Jesus nos amou e Ele quer que a gente ame uns aos outros como Ele nos amou, a palavra lá é ágape. Esse tipo de amor envolve doar, envolve dar, envolve doar-se. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e... João 3,16, gente. Ele amou de tal maneira que
deu. Você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Ágape não. Ágape é o tipo de amor que doa, que se doa. Pô, mas eu vou deixar de fazer o meu negócio para poder ajudar aquele cara que não vale nada. Ágape. Mas eu vou tirar da boca do meu filho para dar para aquele miserável que não vale nada. Ágape. Ágape. Poxa vida, mas eu vou fazer para essa pessoa. Ela não merece. Ágape. Exatamente por isso que Deus nos amou com esse tipo de amor. Porque nós também não merecíamos, mas Ele se sacrificou por nós. Se deu por inteiro. Não foi só um braço na cruz, não. Foi só uma perna na cruz, não. Foi por inteiro. Portanto, é impossível ter o fruto do Espírito e não amar por inteiro. Amar como Deus nos ama. Amém? Amém? Você vai entendendo, vai dizendo amém que vai mais rápido. Próxima. Olha aí, ó. O que está escrito ali? Chapa. Parece, né, irmã Lourdes? A senhora falaria o que aí? Chapa, né? É no dentista, faz a chapa e está tudo certo. Só que é cara. Cara. É assim que pronuncia. Cara. Então, isso aí foi traduzido por alegria, gozo. Só que essa palavra é a raiz de uma outra palavra, e aí eu quero fazer uma aplicação aqui que eu nunca fiz, e que Deus me deu hoje à tarde, e foi massa demais, que é o quê? Se cara é a raiz da palavra carisma, essa você conhece, carisma, que é uma palavra grega que foi traduzida em 1 Coríntios 12 como dom. Carisma no grego é dom, em português. E a raiz de carisma é cara. Aí eu falei, cara, que legal! Então, o carisma é recheado de cara, ou seja, impossível eu desenvolver um dom sem alegria. Então a verdadeira alegria, Baal, é o desenvolvimento dos dons do Espírito em nossa vida. Você está triste, meu irmão? Bota seu dom para trabalhar. Deixa o dom, o carisma que Deus deu para você e Ele quer usar através de você. Experimente colocar o seu carisma a serviço do Senhor. E o cara que está dentro do seu carisma vai brotar no seu rosto. Você vai ser mais alegre. Terceira. Ó, que coisa linda, hein? Talvez tenha até alguém que tenha esse nome aqui. Eu acho que não. Mas como temos alguns visitantes, pode ser que eu me surpreenda. O que está escrito ali? Tem umas donas que tem esse nome aí. Quem conhece uma dona Irene? Quem conhece uma dona Irene? Então, é exatamente o que está escrito ali. Eirene. Irene, em grego, gente, é paz. É paz. Paz. Irene. O que é que significa essa palavra lá no original, no contexto grego? Tranquilidade total? Não. Problema zero? Não. O que é que significa Irene? Irene é um estado de espírito interior. Não importa o que está acontecendo ao meu redor, aqui dentro está em paz. É dormir no meio da guerra. Paz. É do lado de fora está tudo desmoronando, mas aqui dentro existe uma paz. E a paz que é gerada pelo Espírito é exatamente aquela que João disse: eu vos dou a minha paz, mas eu não dou como o mundo dá. O que é que Jesus está dizendo? Neste mundo o conceito de paz é ausência de problemas. A minha paz não é ausência de problemas. A minha paz é, mesmo com os problemas, ter paz. Próxima. Ó, aí todo mundo sabe. Carol, fala você. Fala alto.
Tá perto da live aí. Ah, esse povo sabe grego demais. Macrotúmia. Essa é massa demais. Essa é a melhor que tem. Pelo menos para mim. Gente, túmia. O finalzinho ali, ó, túmia, tá na obra da carne, tumoi, que é traduzido lá por ira, e eu expliquei domingo passado, eu prefiro a tradução raiva. Porque tumus, que é a raiz, é pavio. Pavio, para explodir a bomba. Pá! Explosão, a pessoa explosiva, raivosa. Ah! Tumoi. Pavio aceso. Literalmente é isso. Aí o Paulo agora vem com o fruto do Espírito dizendo, a gente só vai conseguir vencer a obra da carne, raiva, a explosão, se a gente tiver macrotúmia. Macro, você sabe o que é. Macro é grande. Então qual é a ideia do Paulo? Inspirado por Deus, olha que genial, é ter um pavio longo. Aí a Bíblia traduz por longanimidade, ou paciência. Estica o pavio, meu irmão. Não há vontade de voar no pescoço, agora não, amanhã eu vou. Nossa, vontade de arrancar um dente, não, amanhã eu arranco. Não é arrancar um dente no dentista, não, é arrancar um dente do outro com um soco, você está entendendo, né? Ai, que vontade, não, amanhã, deixe para depois. Deixe para depois. Experiência própria. Toda decisão que a gente toma no calor da emoção tem a tendência de ser errada. Estica esse pavio, meu irmão. Macrotúmia. Fruto do Espírito na sua vida é para gerar isso. Eu podia fazer agora, mas eu vou deixar para amanhã. Por quê? Só para que o fruto do Espírito cresça mais e eu tenha condição de vencer a competição contra a minha carne. Quem entendeu? Próxima. Olha lá. Eita, beleza. Aí ficou lindo, hein? Ó. Shipnototinés. Não parece assim? Shipnototinés. Não, é crestotes. Crestotes. É assim que lê. Isso aí é a benignidade. Ou benevolência. Literal, fácil. Capacidade de fazer ou exercer o bem. Próxima. Vou falar das duas porque elas andam juntas para você entender melhor. A próxima é essa aí, ó. Agatosune. Agatosune. Ela, benignidade e bondade. Então, a ideia, percebe que a raiz ali é de ágape? Agatosune. Tá vendo? O primeiro aga ali vem do ágape, que é daquele amor incondicional. Então, a ideia é o quê? Crestotes, capacidade de fazer o bem. Agatosune, capacidade de ser bom, de exercer o amor. Por isso que também pode ser traduzido por amabilidade. Ah, mas não é a mesma coisa fazer o bem e ser bom? Não é não. Não é não. Eu conheço gente boa que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, porque não quer. E eu conheço gente ruim que na oportunidade ou na necessidade faz o bem. Conheço gente ruim, que assalta, que rouba, que mata, que corta o cara no meio, arranca o coração e usa de tira-gosto para beber cachaça. Mas ao ver uma senhora necessitada, vai lá e compra um botijão de gás para ela. Entendeu? Não tem agatosune, mas teve o crestotes. E eu conheço gente boa, honesta, trabalhadora, gentil, educada, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom profissional, um ótimo cidadão. Ninguém tem nada contra ele. Mas ele vê ali a situação e fala, não vou ajudar não. Não tem nada comigo, não tem nada com isso. Isso é problema do governo. Entendeu? Então, o que é que o fruto do Espírito gera em nós? As duas coisas. Tanto um quanto o outro. Primeiro é uma mudança de caráter, para que eu seja bom. Aí tem a ver com caráter transformado. E depois isso acaba aflorando em fazer o bem para os necessitados a meu
redor. E é assim. Como é que faz? Fazendo, irmão. Fazendo. Fazendo. Tem alguém necessitado, o que você vai fazer? Se você fizer algo, você está sendo agatosuné e exercendo a crestotés. Mas tem um monte de gente que tem agatosuné, que é gente boa, mas na hora do crestotés não tem. Por quê? Porque isso aí é problema do governo, isso é problema do... isso aí não, despacha lá para o projeto, isso aí é com fulano, isso aí é com ciclano, não, isso não é comigo não. Como assim não é comigo? É comigo sim, eu tenho oportunidade de fazer o bem, eu sou bom porque eu estou sendo moldado ao caráter de Cristo. Quando eu digo eu sou bom, não digo eu sou perfeito. Eu digo, meu caráter está sendo transformado de acordo com o caráter de Cristo. Então eu preciso exercer o bem, o que Cristo faria. O que Cristo faria nessa situação? É conhecer uma pessoa, ela não tem para onde ir. O que é que eu vou fazer? Vou levar para minha casa. Simples assim, irmãos. Mas tem perigo, tem um risco, tem isso, tem tudo que você quiser. Você tem o direito de não fazer, a casa é sua, o dinheiro é seu, a comida é sua, você faz o que você quiser com ela. Você pode beber tudo, você pode comer tudo. Metai e comói, Deus te abençoe. Mas você pode repartir, você pode compartilhar. Você pode abrir a porta da sua casa e botar alguém dentro e ajudar a criar. E dar comida e dar tudo que precisar. Por que não? Simples assim, irmãos. E quem está te falando é alguém que já botou um monte para dentro. Está aqui, ó. Um monte. Esse ficou até hoje. E se os outros tivessem ficado, estava tudo aí até hoje. É porque não quis ficar, cada um seu problema. Decisão decide destino. Decidiram ir embora, foram embora. Mas os que ficaram, ficaram. Mas tem um perigo. Sempre teve, irmão. Sempre teve. Não entraram lá na empresa daquele lá, não fizeram uma arruaça, uma bagunça. Sempre tem perigo, irmão. Você está andando na rua, tem perigo. A rua tem perigo. A gente aqui tem perigo. Chega uma turma de fuzil e agora calado todo mundo, e tome tapa, e tome soco, e toma tudo de todo mundo, e pisa na cara, e humilha, e faz o que quiser. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, meu irmão. Será inútil acordar cedo, dormir tarde, granjeando o pão de dores, porque aos seus Deus dá enquanto dorme. Ou a gente aprende a confiar no Senhor, ou que fruto é esse que está sendo gerado em nós? Vamos terminar. Próximo. Aí, ó. Pistes. Essa palavra pode ser traduzida por fé ou por fidelidade. Nesse sentido aí é a mesma coisa. Não é fé no sentido de capacidade de crer, entendeu? É fé no sentido fruto do Espírito, porque pode perceber que todas as palavras aqui têm uma conotação prática. Ágape, incondicionalmente, sacrificialmente, pelo outro. Caris, a alegria que brota para que eu possa exercer o dom, e assim sucessivamente. Então, a fé ou a fidelidade que brota dessa palavra tem o mesmo sentido, e o sentido é prático, é colocar a fé em ação, e isso é fidelidade. A gente crê em Deus, então coloque isso em ações, com a sua vida, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus recursos, com a estrutura que você tem, tudo que você sabe, tudo que você conquistou, tudo que você é, tudo, coloque tudo que sabe, tudo que tem, tudo que conseguiu, coloque na prática, à disposição do Senhor que você diz crer. Fidelidade é a fé na prática, é a capacidade de exercer a fé, é viver o que prega. Esse é o sentido do fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito consegue viver o que prega, e se a gente prega contra as obras da carne, conseguiremos vencê-las. Próximo. Aí, ó, prautes. Prautes foi traduzido por mansidão. Então, nessa palavra, eu não vou te dizer o que é.
Eu vou te dizer o que não é. Eu vou inverter a didática aqui. Prautés não é preguiça. Não é. É mansidão. Prautés não é lerdeza. Não é lerdeza. É mansidão. Prautés não é omissão. Não, não é se omitir. Não, é mansidão. Não é nada disso. Porque às vezes a gente tem a tendência de julgar um lerdo, um preguiçoso, um omisso por manso. Não, fulano é assim mesmo, olha só como é que ele é. Ele é quieto, ele é calmo, olha, ele é tranquilo. Nossa, ele é tão manso. Às vezes não. Isso aí não é calma, isso aí não é paciência, você entendeu? É macrotume, é outra coisa. Isso aí é mansidão, é o atributo que Jesus conferiu às pombas. E ele dizendo para os seus discípulos, ele disse: vocês têm que ser crente, vocês têm que ser bom, vocês têm que fazer o que eu faria, vocês têm que amar, vocês têm que ter, em outras palavras, o fruto do Espírito em vocês, mas vocês não têm que ser bobo não. Uma coisa é ser bom, outra coisa é ser bobo. Vocês têm que ser astutos como uma serpente. É metáfora, gente. Você tomar isso como literal, você vira uma lenha. É metáfora. Na verdade aqui é símile, né? Como. Não é isso? Ah, moleque. Como uma serpente, a astúcia. Sejam assim. Na hora certa você dá o bote. Jesus estava falando do quê? De discipulado. Certo, quando vê já foi. Mas sejam mansos, como as pombas. Você já viu uma pomba lerda? Você já viu uma pomba preguiçosa? Você já viu uma pomba andando assim, pela praça? Você já viu quando você joga, ou quando os coroas jogam numa praça um monte de milho? Vocês já viram como é que elas são? Devagarzinha, né? Ah, porque Jesus disse que elas são mansas, né? Então elas vêm assim, ó. Com licença, seu do milho. Tum, tum. É assim? E voa, e cadê os milho? Acabou tudo, na hora. Mas elas são mansas. Por quê? Porque você nunca viu uma pomba engalfinhada com a outra lá por causa do milho. É meu, é meu. Galinha briga. Águia briga. Gavião briga. Passarinho briga. Pomba não briga. Pomba não briga. Ela é mansa. Então, essa característica aí é mansidão. Não é lerdeza, não é preguiça, não é omissão, não é paciência, não é temperamento fleumático, não é nada disso. É a capacidade de não reagir de maneira agressiva quando se recebe algo de mal. Isso é mansidão. O que Moisés perdeu lá em Meribá, lembra? Deus falou com ele, toca na rocha que vai sair água. Ele perdeu a prautés, e a Bíblia diz que ele era o mais manso da terra. Ele pegou-lhe o cajado e sentou na pedra, sai logo água, play! Perdeu. Aí tem uma turma aí até que diz, não entrou na terra prometida por causa disso, perdeu, não sei se é, mas só para ilustrar para você, amém? Tem mais uma, né? A última, essa é boa, boa demais, linda, ó. Crateia. Eu morei um tempo na beira da praia, ainda moro, né, que a praia é aqui pertinho, mas já morei bem mais na beira mesmo, assim, onde tinha uma vilinha de pescadores. E os pescadores, lá onde eu morava, tinham uma armadilha para pegar, bicho, para pegar lagosta, os negócios lá. E tinha uma outra coisa, bicheiro, eles chamam de uns nomes doidos lá. E tinha uma outra coisa que era uma espécie de âncora. Assim, que é uma... Como é que fala, gente? Eu pesquisei a imagem para botar aí, mas só se eu tivesse ido lá tirar a foto, porque é um negócio tão peculiar. Desce um ferro assim, e esse ferro abre em várias pontas, uma ponta para um lado, uma ponta para o outro, uma ponta para o outro, ponta para o outro, ponta para o outro. Ah, eu sabia que ia ter gente esperta aqui. Uma garateia,
que é uma espécie, como é que você diria? O que é uma garateia, Henrique? Para ilustrar para esse povo. Desce um ferro assim, gente, e esse ferro vira várias pernas, que tem finco em cada ponta. Aquilo eles jogam lá para segurar nas coisas, e serve também de armadilha para os bichos. Garateia. Vem dessa palavra aí, ó, desse final aí, ó, garateia. Garateia. Egg ali é de ego. Eu, ego. Ego, crateia. Aí o significado ali é algema, armadilha, no sentido de prendeu. Então, a ideia, olha que genial eu na algema. Domínio próprio. É pegar o meu ego e algemar, e enjaulá-lo. Botar o ego na garateia. Aí o eu tenta sair, a garateia é cheia de finco, né? Aí, se fere. Se fere. Você prendeu o ego, ele não consegue sair dali de dentro. Domínio próprio. Eu queria falar isso, mas eu estou dentro da jaula, agora não posso falar mais. Mas eu queria fazer isso, não vai fazer. Por quê? Porque está na algema. Está na algema. Domínio próprio. Pernas e braços e boca. Imaginou a cena? É você na algema. Você não faz mais o que quer, você não fala mais o que quer, você nem pensa mais o que queria, porque todo o seu eu, o seu ego, está algemado, enjaulado. Domínio próprio é você se colocar na algema e não permitir que você faça aquilo que desagrade ao Senhor. Esses aí, então, são as características do fruto do Espírito, e segundo o apóstolo Paulo, é a única maneira de vencer as obras da carne. Vamos amar, vamos nos alegrar, vamos ser pacíficos, longânimos, benignos, bondosos, fiéis, mansos e dominados. Assim venceremos as obras da carne, pelo poder do Espírito de Deus. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.